Estou iniciando, então. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. A PUC Minas, neste período imensamente atípico, tem a satisfação de recebê-los para a aula inaugural conjunta do Instituto de Ciências Exatas e Informática e Instituto Politécnico da PUC Minas. Com o tema Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação no Cotidiano da Universidade, receberemos para a aula inaugural a presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, SB Micro, professora doutora Linier Beatriz Ruiz Ailon. Este evento é transmitido ao vivo pelo canal PUC Minas Lives do YouTube. Para a abertura, cumprimentamos o pró-reitor de Pesquisa e de Pós-Graduação, professor Sérgio de Moraes Anriot, o diretor do Instituto de Ciências Exatas e Informática, professor Lúcio Mauro Pereira, o diretor do Instituto Politécnico, professor Atenister Tarcísio Rego. Cumprimentamos também a presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, SB Micro, professora doutora Linier Beatriz Ruiz Ailon, palestrante desta aula inaugural. Alunos, professores e demais convidados que nos acompanham de forma online. Ouviremos neste momento o diretor do Instituto de Ciências Exatas e Informática, professor Lúcio Mauro Pereira. Professor Lúcio, fique à vontade. Obrigado, Ana Tereza. Uma boa noite a todas e a todos. Na pessoa do professor Sérgio Anriot, nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, eu gostaria de cumprimentar a toda a administração superior da universidade, que tem se dedicado a tornar a PUC Minas tão intensa e tão ao alcance de muitos. Estamos aqui com estudantes de toda a parte do país, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, reunidos com aqueles de Belo Horizonte e diversas outras cidades de Minas Gerais. A marca da PUC Minas e a qualidade do seu trabalho tem se estendido através de um trabalho extraordinário desenvolvido pela PUC Minas Virtual, junto à equipe do professor Kutova. E na pessoa do professor Atenister, cumprimentar todos os docentes e todos os estudantes do Instituto Politécnico, o nosso IPUC, tão afim e tão próximo de tantas ações desenvolvidas em cooperação com este instituto. E o tema da aula de hoje bem diz dessa conexão. E na pessoa dos professores que irão compor a mesa redonda de hoje, a professora Simone Nogueira, Viviane Dias, Lesandro Ponciano, a Laura, o João Carlos, agradecer e homenagear a todos aqueles que tornam essa universidade ainda mais viva, com o intenso trabalho de pesquisa, de extensão e de inovação. Agradecer ainda a presença de todos os estudantes e demais professores que aqui estão a prestigiar a aula inaugural conjunta, ICEI mais IPUC, junto com a professora Linier. Falar da Linier é falar de muita revolução, superação, dedicação, intensidade e, acima de tudo, de ciência e de engenharia. Assim é a vida dela e a vida de todos que ela tem transformado ao longo de seus dias na academia, no mercado, na sociedade, como vocês bem verão ao longo da aula de hoje. Apesar da alegria da noite e do encontro, eu não poderia deixar de dizer da tristeza pelos dias atuais. Está a PUC Minas em luto por 3 dias a partir de hoje. Já foram mais de 300 mil mortes. Hoje, em especial, nos marca a partir do professor Viviane, não do DCC, né, do LNCC, do Rio de Janeiro, que nos auxilia, é membro, né, do comitê da revista Bacos do ICEI. Mas a parte da tristeza, que seja uma noite de muita aprendizagem, muita alegria, nas palavras da professora Linier. Professora, lhe agradecemos muito por aqui estar conosco. É uma imensa honra e alegria tê-la conosco. Bem-vinda, obrigado. Ouviremos agora o diretor do Instituto Politécnico, professor Atenister Tarcísio do Rego. Quero cumprimentar e dar as boas-vindas à professora doutora Linier Beatrix, nossa palestrante de hoje, ao pró-reitor de pós-graduação, professor Sérgio Anriot, ao professor Lúcio Mauro, diretor do IPUC, diretor do ICEI, e a todos os professores, alunos e convidados. Eu fiquei com uma satisfação muito grande quando
o professor Lúcio me convidou, né, para que a gente pudesse fazer essa aula conjunta. A parceria do ICEI com a IPUC, ela vem de longa data, né? E ela é sempre uma parceria muito forte, uma parceria que tem se desenvolvido com muita conversa, muito acordo, né? Então, a gente tem uma sinergia muito grande entre os dois institutos. O ICEI e o IPUC são institutos irmãos, né? Nós agradecemos a todo momento, né, tudo que o ICEI tem feito por nós, na pessoa do professor Lúcio e de todos os professores que compõem aquele instituto. Com relação ao tema que a professora Linier vai nos falar, o ensino, a extensão e a pesquisa são de extrema importância para a nossa universidade. Não existiriam engenheiros, não existiriam profissionais na área de computação se esse tripé não fosse muito bem alicerçado. E dentro da PUC Minas, a gente vê que todas as pró-reitorias envolvidas cuidam com muito carinho, né, cuidam com muito cuidado para que o ensino, a pesquisa e a extensão sejam levados muito a sério. A PUC Minas, ela é uma das melhores universidades desse país, tudo porque o ensino, a pesquisa e a extensão é tratado com responsabilidade e levado muito a sério. Com relação ao tema de inovação, né, não precisava nem falar, né? A inovação é o berço de toda a evolução tecnológica do mundo atual. Não existiríamos sem a inovação e, com certeza, ela vai nos levar a um mundo cada vez melhor. Eu tenho certeza que nós vamos ser brindados com uma excelente palestra da professora Linier. Eu agradeço a oportunidade de estar presente. Muito obrigado. Convidamos a se pronunciar o pró-reitor de pesquisa e de pós-graduação, professor Sérgio de Moraes Anriot. Professor Sérgio, fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui virtualmente, hoje, infelizmente, virtualmente, no modo remoto, mas é também um aprendizado para todos nós, né? Mudanças, culturas, valores, diante de toda a questão da pandemia, nos impulsionam para olhar para frente, né? E eu acredito que nós sairemos melhor de tudo isso. Então, cumprimento aqui o professor Lúcio, nosso amigo do ICEI, do Instituto de Ciências Exatas e Informática, o professor Atemister, meu amigo também do Instituto Politécnico da Universidade Católica, dois institutos que eu costumo dizer que são os que devem ser, pela natureza, pelo DNA desses institutos, as locomotivas do empreendedorismo, da inovação e da tecnologia na universidade. O papel tanto do ICEI, representando aí com seu diretor, o professor Lúcio, e o IPUC, com o professor Atemister, tem uma importância e uma responsabilidade gigantescas nos ombros para cada vez mais levar a universidade, tanto na parte da inovação, quanto na parte do empreendedorismo, alcançar aí patamares que a gente sempre está buscando. Então, é uma alegria muito grande tê-los como diretores dos dois institutos. E, claro, a presença da doutora Linier, a quem eu agradeço aqui de antemão por essa acolhida. A universidade a recebe de portas virtuais abertas, mas não sem antes deixar de convidá-la para, no momento que for possível, vir nos visitar presencialmente, porque a universidade é belíssima, nossa universidade é belíssima em todos os seus campi, e todos aqueles, né, que conhecem a universidade e que certamente usufruem de tudo aquilo que a universidade ela representa como um papel na sociedade, a sua missão,
de gerar conhecimento, de produzir conhecimento, de melhorar a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, nós temos aí isso como no nosso DNA. Então, é uma alegria muito grande receber a doutora Linier, em que a palestra dela tem tudo a ver com o que é a universidade. Quando nós falamos em pesquisa, quando nós falamos em ensino, quando nós falamos em extensão e quando nós falamos em inovação. Eu volto na questão da pandemia para dizer que somente aqueles países que produzem, que geram ciência, são países protagonistas no cenário mundial. Não se iludam, né? Nós precisamos cada vez mais produzir inovação, produzir ciência no país, para que a gente possa cada vez mais sermos protagonistas no cenário mundial. E o Brasil faz um papel muito bom na questão da inovação, muito bom na questão do desenvolvimento científico. Nós não podemos só achar que o país está num momento, numa situação difícil. Só a gente olhar um pouco mais para trás, o que o Brasil já fez em termos de inovação. Olha aí a Embraer, olha aí a Embrapa, que são institutos e empresas que hoje desenvolvem e são protagonistas no cenário mundial. Então, é nessa linha que a gente tem que ter assim, muito orgulho do nosso país, e apesar de todos os problemas que nós estamos vivenciando, e tem um olhar de esperança, tem um olhar que nós sairemos melhores em termos de população, em termos de país, em termos de universidade, de todo esse momento que nós estamos vivendo. Então, com essas palavras, eu agradeço a todos, a presença de todos vocês, alunos, razão de ser da nossa universidade, e que muito aí nos orgulha e que nos motiva. Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigada aos professores pelas palavras. Neste momento, daremos início à aula inaugural de tema Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação no Cotidiano da Universidade, com a presidente, só um minutinho, com a presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, SBMicro, professora doutora Linier Beatriz Ruiz Ailon. Informamos que após a aula inaugural, ocorrerá uma mesa redonda com os professores de ambos os institutos que estão à frente da pesquisa, extensão e inovação. Simone Nogueira, assessora de extensão do ICEI, Viviane Dias, assessora de extensão do IPUC, Lesandro Ponciano, assessora de pesquisa do ICEI, Laura Randan, assessora de pesquisa do IPUC, e João Carlos Caetano, assessor de inovação, que será conduzida pela professora Simone Nogueira. A professora doutora Linier, natural de Cianorte, no Paraná, é a primeira mulher a ocupar a presidência da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, SBMicro. Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Maringá, atuou no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais e é membro do Comitê de Assessoramento de Microeletrônica do Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, e do Conselho Mulheres na Engenharia do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, IEEE. Atua fortemente em movimentos para a popularização da ciência e, entre tantas premiações e distinções, destaca-se a recebida pelo Conselho Mulheres na Engenharia do IEEE, em reconhecimento por sua contribuição na intersecção da ciência da computação e da microeletrônica e pela representação das mulheres na ciência. É bacharel em Engenharia da Computação pela PUC do Paraná, mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e doutora em Ciência da Computação pela UFMG. Professora doutora Linier Beatriz, seja bem-vinda e fique à vontade para iniciar sua palestra. Obrigada, Ana Tereza. Tudo bem aí? Me ouvem bem? Tudo bem? Sim, professora. Eu quero pedir licença ao Dom Mol para falar à sua comunidade, ele não está aqui, mas eu queria muito agradecer o convite, sou sempre muito bem recebida nessa universidade, eu tenho afeto por essa universidade, eu morei
à frente da PUC Minas, no meu tempo de mineira, né? Eu estive ali o tempo todo na frente do Corel, eu morei de frente à universidade, eu andei pela universidade, eu fiz grandes amigos na PUC Minas, então eu queria agradecer a toda a comunidade na pessoa do diretor do PUC, professora Temister, muito obrigada pelas palavras. Também queria agradecer ao diretor do ICEI pelo convite, Lúcio, muito bom, né? A gente é exemplo do que uma geração de pessoas pode mover em direção à vida das outras, então é muito bom sempre estar com você, obrigada pelo convite. E na pessoa do professor Sérgio Arriot, eu queria saudar a todos os técnicos administrativos, professores, funcionários, a toda a comunidade da PUC Minas e agradecer o convite. E queria pedir licença a vocês todos para falar com vocês da matemática, da física, das engenharias, da computação, de todos esses cursos. Queria dar a vocês o boa noite de uma engenheira. Eu sou uma engenheira pela PUC. Então, isso me traz muita coisa, isso me dá muita propulsão de vir até aqui e falar para você que, apesar de um curso das exatas, apesar das ciências duras, apesar de tudo que se fala a respeito de quem se atreve a estar nas engenharias e na computação, eu sou fruto de muito afeto, né? E isso é muito bom de falar para quem está começando numa aula inaugural, dizer a você, permitam-se estar diante, sempre envolvidos com afeto. Então, essa é a minha primeira grande fala, né? O meu boa noite, meus agradecimentos. E nós, engenheiros, matemáticos, o pessoal da computação e da informática, a gente tem um convite sempre, sempre, sempre. Você, a partir de hoje, eu acho que a partir da sua decisão no processo seletivo no vestibular, você recebeu um convite, que é servir à sociedade. A nossa responsabilidade por um mundo melhor. Olha que incrível! Somos nós aqui das tecnológicas que vamos contribuir muito, 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 muito com um mundo melhor. E o convite de hoje, que fala de ensino, pesquisa, extensão e inovação, é um convite para a gente ser inteiro, para ter inteireza, para ter integridade. E é sobre isso que eu vou falar com você aqui hoje, sobre ensino, pesquisa, extensão, inovação, sobre ser inteiro. Então, a PUC me chamou hoje para falar de ensino, pesquisa, extensão e inovação, mas para falar com você sobre a boniteza de participar de um ecossistema tão lindo que é uma universidade. A gente vai falar sobre a beleza de ser universitário. A gente vai falar sobre amor, vida e afeto em cursos que talvez nós não esperávamos tanto de nós. Então, vou pedir licença a vocês para falar sobre esse ecossistema de formação de um cidadão 5.0, porque é isso que a universidade é, um ecossistema. Tem muita coisa aí dentro. Tem muita coisa para a gente conversar, para a gente pontuar, para a gente falar. E eu quero falar sobre esse cidadão 5.0 aí, considerando exatas, politécnico, a informática. Eu quero falar para você que eu tenho um grande time de pesquisa, ensino, extensão e inovação, então eu vou falar com quem está no chão de fábrica, com quem vive essa realidade, de quem tem uma missão, que é formar o cidadão 5.0. Quem é esse cidadão 5.0, né? Esse é um cara que tem conhecimento singular sobre sua área de trabalho, sua área profissional, seja na matemática, na engenharia. Ele sabe o que ele está falando, ele conhece a sua área, ele se dedica, né? E esse cara, ele tem engajamento. Esse profissional, ele tem engajamento, ele tem empatia, ele tem flexibilidade, ele tem propulsão. Olha que interessante. Então, nós temos uma frase muito difícil de ouvir. Ela diz assim, ó, contrata-se pelo conhecimento, demite-se pelo comportamento.
E não menos, nós temos tantas pessoas, muitas vezes, fora do mercado e tantas vagas num mercado como o nosso. Aqui na minha região, a gente tem muitas vagas em tecnologia, em computação e engenharias. Mas nós queremos formar alguém que, além de um conhecimento singular sobre sua área profissional, essa pessoa tenha a vontade de devolver à sociedade tudo que ela aprendeu, tudo que ela sabe fazer. Em algum momento, ela decide, além do seu prestígio profissional, de prestigiar a comunidade. Esse é um cidadão 5.0, alguém que tem flexibilidade cognitiva, que tem criatividade. E a criatividade vai levar a gente para a inovação. Essa pessoa consegue pensar diferente, pensar criticamente. Quando ela participa do mundo virtual, esse profissional, ele consegue ter um pensamento crítico sobre o que ele está lendo, consegue filtrar o que ele vai encaminhar. É esse profissional que a gente está buscando no ensino, pesquisa, extensão e inovação, que é esse grande ecossistema da universidade. A gente está falando de uma educação 5.0, aquela que está para frente dos tais hospitais 4.0, agro 4.0, gêmeos digitais, indústria 4.0. Não, a gente está falando daquele profissional que está à frente de tudo isso. A gente está falando daquele profissional capaz de gerar soluções para os desafios que a sociedade ainda vai ter. É disso que a gente está falando. A gente está falando da universidade, como diz Guimarães Rosa, uma oportunidade para o etc. Sabe? 3 pontinhos. E é sobre isso que eu vim falar, sobre esse desafio que você começa a ter agora, sobre esse encontro e vários encontros que você vai ter nesse espaço de vivências para despertar você. E a gente começa com 3 eixos: ensino, pesquisa e extensão, nesse mundo aí sem muitos detalhes desse espaço que é a universidade, dessas dimensões. E quando a gente começa a colocar tudo isso de uma maneira mais colorida, mais lúdica, a gente tem muitas vezes o nosso aluno ali do curso universitário. Ele está exatamente no eixo do ensino. E se a gente não der um cutucão, ele vai passar todos os anos da faculdade posicionado exatamente naquele eixo. E exatamente dentro da sala de aula. Exatamente naquele único lugar que o horário dele o convida a estar. Porque todos os outros convites que a universidade faz, ele não consegue enxergar como oportunidades. E o que a gente vai dizer aqui é o seguinte: você deve ter muitas perguntas. Muitas. Dentro da sua universidade. Você deve ter muitas perguntas. E eu vou te convidar hoje nessa palestra para você se hackear. E quando a gente pega esse cidadão no ensino e vamos colocar algumas coisas a mais aí nesse ensino, vamos levar esse profissional, esse aluno, para um outro momento. Quando a gente fala de ensino na universidade, a gente está falando lá das aulas na graduação, das aulas na pós-graduação, dos laboratórios, da formação de professores, da atualização desse curso de graduação, e a sociedade enxerga a universidade só por essa perspectiva. A grande maioria das pessoas enxerga a universidade apenas da perspectiva da formação dentro do ensino. Mas a gente quer te desafiar a se posicionar de uma maneira diferente, mesmo no ensino. A gente quer te desafiar hoje que você tenha, nos próximos anos, os melhores dias da sua vida. Que a sua vida seja como Guimarães Rosa, viver é etc. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de alguém que chega em 2021, 2022, 2023 e 2024 se fazendo. Se fazendo. Porque o bonito do homem é que ele nunca está pronto. Ele está sempre se fazendo. E não há como fazer-se sem amor. Essa é outra
frase de Guimarães Rosa. Você chegou aqui no curso de graduação, não importa quem você foi, como você foi no seu ensino médio, nos seus desafios profissionais, se você está vindo, né, um pouco depois para um curso de graduação, o que importa é você aproveitar a sua jornada. Se você ficar aqui 4 anos, você vai ficar aqui 48 meses. 1.440 dias, você vai ficar 34.560 horas. Então, bora aproveitar? Bora aproveitar tudo que a PUC Minas pode te oferecer? Bora aproveitar tudo que um ecossistema de formação pode te dar? E é esse convite que a gente quer te fazer. Aproveite a jornada. Aproveite cada dia da sua universidade e tudo que ela tiver para você. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu fui estudante da PUC, eu fui campeã de 800 metros. Fui. A PUC fez uma Olimpíada, não tinha quase ninguém participando. Eu ganhei várias medalhas, porque eu aproveitei tudo. Até um evento que nenhum dos meus colegas conseguiu perceber como um evento ótimo de integração. E a PUC certamente vai te oferecer muita coisa, muitas oportunidades de envolver-se. Então, envolva-se. E por que eu estou falando isso? Porque ser feliz é uma vantagem competitiva. Olha que coisa interessante. E que com autoridade eu digo isso a você. Eu sou professora da disciplina de felicidade. Uma disciplina que está sendo ministrada em Harvard, em Berkeley, em Yale, no MIT e no Brasil. Na UEM, na UNB, na Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. Por quê? Porque a felicidade é uma vantagem competitiva. E ser feliz é envolver-se, é estar disponível para envolver-se. Então, eu queria aqui, nas minhas saudações iniciais, as minhas cordiais saudações aos meus colegas futuros profissionais, eu quero te dar as boas-vindas ao seu futuro, boas-vindas ao seu futuro e congratulações pela sua decisão de estar num curso como o que você escolheu. E vou aproveitar Guimarães Rosa e citá-lo novamente com uma frase muito interessante sobre o que você pode esperar do ecossistema da universidade. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. E o que ela espera de nós? Coragem. O que a vida quer de nós é coragem. E você teve, você veio, você está aqui. Você está aqui. Isso é coragem. E aí, nós temos que convidar você para um outro momento, para conhecer todos os aspectos de uma universidade, que estava até pouco tempo atrás em cima de 3 pilares: pesquisa, o ensino e a extensão. O ensino a gente sabe, está muito óbvio. Mas eu queria te mostrar aqui, eu na minha sala, ensinando. Eu, com as minhas turmas, estão felizes. E as disciplinas, vocês vão passar por algumas disciplinas como teoria da computação, linguagens formais, talvez, e vão entender se esses sorrisos aí são originais. E eu fui desafiada também no ensino a levar os meus alunos a envolver-se. Quando era professora da UFMG, aí em Belo Horizonte, os meus alunos faziam faxina de laboratório, e aqui na UEM, os meus alunos são convidados a trabalharem o ambiente, a cuidarem da universidade, a se sentirem parte dela, a amarem a universidade, o ecossistema, as salas de aula, onde estiverem. E se não tem ninguém para limpar, nós vamos lá. Por quê? Porque a integridade é nossa, a vontade é nossa, a propulsão é nossa, e nesses pequenos detalhes a gente faz propulsão. Nesses pequenos detalhes a gente constrói o caminho. Essa é a minha sala de aula. Eu dou aula na grama. No ensino, eu levo meus alunos para a grama. E sabe o que acontece? Eles não querem ir. Eles não querem pisar na grama, acham ridículo, não querem sujar o sapato, não querem ir.
10 minutos depois, não querem sair da grama, querem estar na grama o tempo todo. Então, a gente é desafiado. E tá aí, fazem até piquenique na grama. E esses 3 setinhas que vocês estão vendo aqui, quero que vocês lembrem desses rostinhos que estão aqui com as setinhas, tá? E aí, tem algumas coisas mais que você precisa saber. Tem perguntas que você precisa fazer a partir desse momento, dessa escolha profissional. Viver é um etc. E entre o etc. da universidade tem a pesquisa. O que é pesquisa? O que a pesquisa pode me oferecer? Primeiro, a pesquisa é o conjunto de atividades que vai atualizar a aula da graduação. A pesquisa vai trazer novidade para a sala de aula. E a pesquisa vai dar oportunidade de você ser um bolsista de iniciação científica, já ser um cientista, já aprender o método científico, estar envolvido com uma equipe, estar num laboratório, fazer iniciação tecnológica. O seu professor, na PUC, são mais de 90% de professores mestres e doutores na PUC Minas. Então, o pessoal que está aí está fazendo pesquisa pura e aplicada, está orientando aluno de mestrado e doutorado, está participando de bancas de concurso e bancas de mestrado e doutorado, está publicando artigos, está indo em congressos, em eventos, participando de comitês, gerando recursos, gerando projetos. Tem um pessoal aí fazendo muito de pesquisa e deixando tudo isso aberto para você participar também. Olha que legal. Uma universidade, ela não é universidade se ela não tiver pesquisa. Tem um pessoal aí lutando para ter essas bolsas de iniciação científica, fazendo manutenção dos laboratórios. E a pesquisa é muito mais que isso, mas você vai entender fisicamente na PUC que existem laboratórios de pesquisa. Envolva-se, faça parte de um deles. Esse é o meu. E aqueles menininhos que você viu com setinhas, eles vão estar aqui o tempo todo. O meu laboratório de pesquisa também ganha prêmios. Os meus alunos também, segundo melhor tese de doutorado do país, segunda melhor dissertação de mestrado do país, primeiro lugar no concurso de cidades inteligentes. A minha turma, ela envolve-se não só com pesquisa, não só com ensino, mas é uma turma que envolve-se com várias outras atividades que eu vou te mostrar aqui. E outro pilar da sua universidade, desse ecossistema de formação de gente brava, gente com perfil de buscar o melhor para a sua vida, para a sua comunidade, é a extensão. Um exemplo de extensão são as empresas júniores, né? É o envolvimento de você com uma escola pública, é o movimento em que você pode ser um estagiário dentro da sua própria universidade. Eu fui assim no meu curso, na minha universidade. É um lugar onde a gente está buscando patentes, registros, grupos de afinidades, ações afirmativas. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Essa aqui é a empresa júnior de computação, a Softcom. Eu sou a tutora dessa empresa júnior, isso é extensão. A gente atende a comunidade, atende empresas, atende a comunidade interna em coisas muito simples. Alunos do primeiro ano, do segundo ano, podem estar nessas empresas. Podem, devem estar, devem envolver-se. Esse aqui é o ramo estudantil do I3E, são estudantes de engenharia, viu como eles estão felizes? Esse é o grupo de 2018 e esse é o grupo de 2019, se eu não estou enganada. E este aqui é o grupo Maná, que eu coordeno, um grupo de ensino, pesquisa, extensão, inovação e felicidade. E eu vou mostrar para você o que é a extensão para nós. Nós temos hoje 24 doutores nesse grupo, mais ou menos uns 20 mestres já, atualizando um pouco. Nós temos mais ou menos 200 estudantes conosco. Fazendo o quê? Os nossos alunos do primeiro e segundo ano vão para as escolas públicas, vão para as salas de altas habilidades e ensinam o quê? Ensinam a programação, ensinam o pensamento computacional, ensinam as professoras a usar o PowerPoint, o Word, o YouTube,
ensinam tecnologias educacionais, aprendem a conviver, aprendem a explicar, aprendem a derramar-se sobre o outro, aprendem a dar significado ao que aprenderam. Olha que interessante, isso é extensão. Aprendem na pesquisa a fazerem alguma coisa e vão lá nas escolas mostrar como é que faz. É assim que o grupo trabalha. E aqui a gente tem um exemplo, numa escola, pessoal do 2º ano, crianças de 8 anos, eles fizeram o quê? Um cenário de um computador 15 vezes maior, e as crianças vão lá dentro e descobrem o que é um processador, o que é memória, o que é fonte de tensão. Descobrem também que não podem ficar assistindo qualquer coisa no YouTube, que também não devem dar likes em qualquer coisa no Facebook. A gente educa essas crianças para pensar. E quem faz isso? Nossos alunos do 1º, 2º ano. Eles podem envolver-se, eles devem envolver-se. E aqui a gente não está falando de artefatos caríssimos. A gente está aqui, olha, alguém vestido de robô e a criança comandando, vira à direita, 2 passos para frente, 2 passos para a esquerda, e um jogo de tabuleiro. Isso é extensão universitária. Essas crianças também vestem-se de fantasias e aprendem o que é o computador. Aqui a gente tem também cursos para os mais jovens, então a gente tem circuitaria, Arduino, isso tudo é extensão universitária. Curso de robótica, campeonato de robótica, a gente tem diversos cursos juntos, fazendo o quê? Pesquisa, extensão e inovação. A gente tem, por exemplo, aqui em verde, todos os cursos envolvidos, são 11 cursos de graduação envolvidos nessa missão de levar à sociedade extensão universitária. A gente tem 9 cursos de pós-graduação envolvidos nessa missão, 5 cursos técnicos e várias crianças da educação básica do ensino fundamental 1 e 2. E a extensão universitária, por exemplo, na UEM, na PUC, não é só estar na educação, aproximar a universidade da educação básica. Aqui, por exemplo, nós que somos responsáveis pelos apenados, ou seja, as pessoas que estão na penitenciária, são atendidas pela universidade. A universidade dá cursos de extensão, cursos que ajudam a comunidade a vir aqui e conhecer alguma coisa, como pode fazer um curso de Word, de Excel, pode fazer um curso de línguas. A gente pode oferecer vários cursos e as universidades, cursos de teatro, de música, o próprio teatro, um museu. Todas essas coisas são extensão universitária e tudo isso está disponível para você na sua universidade. Então, o que a gente quer é que esses eixos sempre cresçam, que o aluno esteja envolvido em extensão, em ensino e em pesquisa. Por quê? Porque é uma oportunidade para o etc. É uma oportunidade de você aproveitar a jornada, de você estar envolvido e cada vez mais envolvido e cada vez mais envolvido. E surge um outro aspecto disso tudo, que é a inovação. O que é inovação? Quem pode fazer inovação? Só o pessoal da startup? Só as pessoas? Nossa, todos nós somos convidados para a inovação. E se você for ver histórias aí muito interessantes que são contadas por aí de como nasceram certas startups, você vai ver que não é preciso muita coisa, não. É preciso o que Guimarães Rosa nos disse lá no começo, coragem. É preciso entender que a vida é um etc, que nem tudo está pronto e que nem tudo está resolvido para sempre. Inclusive o homem não está pronto. E quando você entra numa universidade, você entra numa missão de 4 anos, de muitas horas e muitos dias, e deve aproveitar na sua universidade o ensino, a pesquisa, a extensão e as oportunidades de inovação. Porque a inovação é um grande baile. E isso, olha, essas coisas vão crescendo harmonicamente e trazendo muita transformação para todos, principalmente para você,
que vai poder exercitar novidades na sua vida. Olha só, se você está chegando na universidade agora, com 18, 19 anos, você estudou muitas vezes na mesma escola, com os mesmos alunos, com os mesmos amigos naquele bairro. E hoje você é convidado a estar dentro de uma sala com um monte de gente nova, com muita história para conhecer. Então, envolva-se, conheça, disponha-se a fazer várias coisas na sua universidade. Essa inovação, ela pode vir na pesquisa, na extensão, no ensino. A inovação, ela pode surgir em todos os lugares. Até do jeito que você atende o telefone, você pode inovar. Você pode inovar na sua vida, na sua história. E a inovação é isso, é um grande baile. A universidade, ela, vamos fazer uma alusão aqui, ela ensina os músicos, por exemplo, a tocar piano, a tocar bateria. Daí tem um grupo de professores que inventa novos compassos, novas composições, novos instrumentos. A gente está falando aí de pesquisa. E tem professores que dão show para todo mundo assistir. Isso é extensão. Mas quando a gente convida a comunidade, as empresas, para virem dançar, tá aí um grande baile. Tá aí o que é a inovação. Quando tudo faz sentido para que todo mundo tenha o melhor. A inovação é, então, o nosso grande baile. E ela precisa de ideias, precisa de porquês. Importante o tempo todo ter perguntas. Ela precisa de coragem. E a inovação não é só um produto, é um processo, é um serviço. E a gente já nem precisa falar de tantas inovações que a gente tem por aí. Essa é minha equipe no Startup Weekend de inovação, ganhando primeiro, segundo, terceiro lugar em menção honrosa. Essa é minha equipe, levei 68 alunos para um seminário agro, exposição agropecuária. Ninguém quer ir. Nós passamos a noite lá, na exposição agropecuária, nesse desafio, nesse hackathon. Quanto que cada aluno desse ganhou? Vixe! Tudo! Ganhou a possibilidade de estarmos juntos, de conhecermos, de passarmos uma noite com o cheiro do boizinho, com o cheiro da vaquinha, e juntos. Essa dinâmica de envolver-se foi muito boa para todos nós. Aqui estamos na Evoa, que é uma aceleradora de startups sem fins lucrativos, um outro grupo de alunos, também no envolvimento da universidade com o ecossistema de inovação, porque não adianta nada a sua universidade abrir um super ecossistema de inovação, grandes projetos, e você não se envolver, porque tudo que a universidade faz, sabe para quem é? Para você. Pode acreditar em mim. A universidade move por você. Por você. O seu professor move por você. Você estará neste ambiente por 4, 5 anos, alguns 6, outros 7, mas estará aqui nesta fatia da sua jornada, né? Nesse recorte da sua vida. Mas a universidade, a PUC Minas, está aqui para sempre, desde antes de você e depois de você. Eu, inclusive, hoje sei que você tem um professor, acho que de cálculo, que está na PUC Minas há 48 anos. Sabe o que é isso? Ter um professor que está na sua universidade há 48 anos, fazendo o melhor, transformando vidas, trazendo conhecimento. E muitos colegas meus estão aí também fazendo isso. Na pandemia, a gente inovou na extensão. Nós fizemos essas maletinhas de eletrônica e, bora mandar para a molecada aprender eletrônica. Sabe o que minha turma fez também? Gravou um monte de vídeo explicando conceitos básicos, coisas que você pode fazer. No primeiro ano, no segundo ano, quando você estiver fazendo um trabalho de alguma disciplina, grava esse vídeo, faz um grande mural, distribui para todo mundo. Isso é extensão, isso é inovação, isso é envolver-se. Aqui são algumas das universidades que estão com a gente lá na extensão. E para ir finalizando, eu queria te falar o seguinte, que o Jacques, ele fez um estudo para a Unesco
e falando sobre o que era esperado da educação para o século XXI. E ficou uma coisa tão linda, gente. Está escrito lá. Aprender a aprender. Aprender a fazer. Aprender a ser. E aprender a conviver. É mágico isso. As pessoas esqueceram de conviver. Mesmo antes da pandemia, as pessoas não mais envolviam-se. Muita gente passou pela universidade com 2, 3 amigos só, sem saber se o cara tinha pai, mãe, família, de onde era. Porque as pessoas não conviveram. E o grande desafio é aprenda a conviver. E o meu desafio para você hoje, no grande ecossistema de pesquisa, ensino, extensão e inovação, é hackear-se. Não sei quem você é, qual é a sua história, de onde veio, para onde vai, mas eu gostaria muito que você estivesse dentro dos desafios da Unesco. Que todo esse show que existe para você, esse grande baile que existe por você, fizesse parte do seu aprender a fazer, aprender a aprender, aprender a ser e aprender a conviver. O título dessa palestra podia ser As Dimensões e a Beleza de Ser Universitário. Gente, vocês não têm noção da beleza que é ser um universitário. 4 anos, 5 anos, que vão mudar o seu futuro, a sua história, a sua trajetória. Você decidiu, você veio. Que legal, que bom, que coragem. Que bom. Veio ainda para uma área de exatas, veio para o Politécnico, veio para a informática, veio para ajudar a sociedade nos seus próximos desafios. Você quer ser um profissional bem-sucedido? Você quer ter sucesso? Quer? Você quer? Porque você precisa responder isso para você mesmo. Você precisa ter um propósito. Você precisa ter isso muito firme, principalmente num curso de matemática, de informática, de engenharias. Isso tem que ser muito firme. Muito. Porque haverão dias, como Guimarães Rosa disse, que a vida aperta e afrouxa. Esquenta, esfria. E na engenharia, na computação, na matemática, você terá dias assim. Mas você vai querer ter um emprego, uma carreira ou uma missão. O emprego, a pessoa vai fazer o que tem que fazer pelo salário. Na carreira, a pessoa vai fazer o que tem que fazer para subir na carreira. E a missão? A pessoa vai fazer porque bate no peito, porque sabe que pode, que gosta, que vai fazer a diferença, que ela vai por responsabilidade, por amor, por paixão, e ela vai. A missão não começa na formatura. A sua missão começa agora. Hoje, no seu envolvimento, com a ética, com a empatia, com a equipe, com a sociedade, desenvolvendo seus soft skills. O que é soft skills? Hard skills é o que você vai aprender na sua área profissional, é o domínio de um idioma, é a tecnologia. Soft skills é flexibilidade cognitiva, é engajamento, é saber se comunicar, é saber reclamar para um professor caso você ache que alguma coisa deu errado, é saber se relacionar na sua turma, é saber propulsionar a sua turma, é olhar para o seu colega e perceber que ele não está bem e falar, cara, e aí, tudo bem? Bora tomar uma coca? Não pode falar coca, não estou fazendo propaganda, mas tudo bem. Ter uma missão é ter um propósito, é envolver-se, é estar além. Quer ter uma missão durante o seu curso? A minha missão é essa aqui, ó. Eu visto de borboleta, eu dou aula na grama, como diz o meu amigo Lúcio, um certo atrevimento.
de quem entendeu que a grande missão é falar para você: não desperdice a sua juventude, o seu tempo e o seu espaço. A PUC Minas é o seu espaço. O espaço para você se hackear, o espaço para você estar na pesquisa, na extensão, na inovação, e não só dentro da sala de aula ou de um laboratório. Esses aqui são professores de uma escola, que eu cheguei lá às 7 da manhã, eles disseram para mim assim: você tem meia hora para falar o que você tiver que falar. Quando deu meia hora, eu falei: vou parar o que eu estou fazendo. Não, continua. Porque eles não queriam mudar. Eles não queriam ouvir. Às 11h30 da manhã, 3 horas e pouco depois, 4 horas depois, eles estavam nesse estado. E sabe o que eu disse para eles? Envolvam-se. Deixem para lá o que aconteceu. Esqueça o que passou. Bora aproveitar a vida. Todo dia é uma vida inteira. Seja engajado. Sabe por quê? Na sua sala de aula vai ter alguém que vai ser desengajado, alguém que veio para a derrota, alguém que não está comprometido. E você, muitas vezes, é um ambivalente. Se você grudar no engajado, você vai bem, mas se você grudar no desengajado, você vai para a pracinha do Corel. Você vai desengajar-se. Então, é importante te avisar, esteja alerta nas suas decisões. Seja engajado. E se você é engajado, olhe para o seu colega, dê uma força, ofereça-se, ajude. Decida quem você vai ser dentro do seu curso. Quem você foi, essa música, esse pedaço dessa música diz muito bem sobre isso. CPIE, balayé, oublié, je me fus de passé. Já foi. A universidade é uma história nova, sabia? Você decidiu estar aqui. Ninguém vai escrever no seu livro, na sua página. Agora a responsabilidade é sua. Se você não foi um bom aluno até agora, bom, é hora de ser. Não é? É hora de se esforçar no seu máximo. É hora de ser melhor ainda se você já foi um bom aluno. Estar aqui num curso universitário é um privilégio. Privilégio. Olha que legal, um privilégio. Serão 4 anos, decida ser feliz aqui, entenda a diferença de ter um posicionamento positivo, de ser uma pessoa que gera bem-estar. Nós somos produto das pessoas com as quais a gente mais convive. Então, seja uma coisa boa. Sabe a diferença de teimosia e perseverança? Vocês sabem? Ninguém sabe, só depois do final. Se deu certo, foi perseverante. Se deu errado, foi teimoso. A vida é assim, um esquenta, esfria. E o efeito que nós temos nos outros é a moeda mais importante que existe. Passe pela PUC Minas, num efeito fantástico, estrogonófico, inoxidável, sabe? Brigadeirístico. Uau! Faça a sua parte em pesquisa, ensino, inovação, envolva-se, invista em você. Invista o seu tempo, o seu coração, invista tudo nesse período que você vai estar aqui. E um recado para as meninas, porque vocês certamente serão o menor número. Deus queira que eu esteja errada. Vocês estarão num curso com muitos meninos que nem vão perceber que vocês têm dificuldade, que a piadinha machuca, sabe? Ou tem uns que já vêm preparado mesmo para fazer a derrota. Não só com você, mas com todo mundo. Meninas, força aí. Vocês merecem estar na engenharia e devem estar onde quiserem estar. O número de mulheres, meninos, o número de mulheres nas exatas em STEAM é muito pequeno. E em especial porque nas universidades os meninos não percebem que elas precisam de um apoio, de respeito. Precisam. Nós somos diferentes. Nós precisamos, sim. Chama a gente para a equipe. Chama a gente. Convida. Convida até para o futebol. Quem sabe a gente vai. Mas convide. Eu estou te falando como presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica. Você acha que tem muito homem no meu ecossistema?
E quantas mulheres você acha que chegaram na posição que eu cheguei? Sendo engenheiras, mestres em engenharia elétrica, doutora em ciência da computação, pós-doutora em engenharia de computação, membro do CAT, membro do comitê assessor de microeletrônica do CNPq. Quantas mulheres você acha que conseguiram chegar? Foi fácil não, gente, porque o preconceito não é fácil. E ele, muitas vezes, é imperceptível até para quem tem preconceito. Vocês acreditam nisso? E eu vou dizer uma coisa para vocês, meninas. Os grandes preconceitos que eu enfrentei na minha vida foram de próprias mulheres. Ah, você vai deixar seu filho sozinho para viajar? Ah, você vai fazer isso, vai deixar seu marido? Né? As pessoas que cuidam bem da vida da gente. Meninas, força aí, tá? E você vai sentir falta de quando você sair daqui. Então, ó, deixa eu te dar uma dica. Cuida do banheiro. Sabia? Quando você for no banheiro da PUC Minas, cuida do banheiro. O banheiro é o cartão de visitas de qualquer instituição. Então, toma cuidado. Chega lá e deixa o banheiro triscando. Tão limpo quanto você o recebeu, ou mais limpo do que você o recebeu. Apague as lâmpadas, não põe o pezinho na parede para sujar a parede, ajude na limpeza, colabore, feche a janela, né? Desliga a luz, porque a gente é o quê? Sustentável. Nós estamos preocupados com tudo isso também. Por quê? Porque nós somos cidadãos 5.0, nós somos engenheiros, matemáticos, nós somos da computação, nós somos inteligentes, nós temos o dever de dar bom dia a todos. Nós temos. Sejamos nós os atalaias da universidade, despenseiros de coisas boas. Eu desafio você a ser uma geração dispenseira de coisas boas. Desafio você a me convidar para a sua formatura. Desafio você para me contar como é que foi. Desafio você. Se você tem um vizinho bom e um vizinho ruim, um vizinho bem mal educado, quem você cumprimenta? Os dois. Porque você é educado. Se ele não te cumprimentar, o problema é dele. Mas você fez a sua parte. E para encerrar, volto com a frase do começo: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. E o que ela quer da gente? Uau! Coragem! E Guimarães Rosa termina da seguinte maneira: ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria. E ainda mais alegre no meio da tristeza. Esse é o grande desafio. Conte com Deus na sua jornada. Se tem alguém que está torcendo por você, é Deus. Se tem alguém com quem você pode contar, é com Deus. E é como se fosse um poste, certo? A luz do poste. Deus está com a mão estendida te esperando. Você pode ir para onde você quiser. Deus não vai te desrespeitar. Deus não vai te arrombar. Deus só vai agir na sua vida se você pedir. Se você chamar. E se você estiver no território da bênção, debaixo do foco, para receber o melhor dele. Então, decida estar em Deus também. Decida ter uma vida com propósito em Deus. Ele deu o único filho para que você tivesse vida e vida em abundância. E, para finalizar, fica que o bonito do homem é que ele não está pronto, está sempre se fazendo. E não há como fazer-se sem amor. Amem. Amem sua família, amem sua casa, amem tudo, sejam gratos o tempo todo. Muito obrigada. Mulher, pelas falas tão inspiradoras, motivadoras, né? Então, assim, animadoras, né, de ouvir e nos encantar.
né? Eu sou a professora Simone Nogueira, eu sou coordenadora de extensão do Instituto de Ciências Exatas e Informática, e vou conduzir o evento aqui agora, com a presença da professora Lili, as colegas. E vamos continuar falando, né, desse contexto tão importante que a professora Linier já nos deu aí, nessa fala tão bonita. Agradeço, Linier, mais uma vez, viu, pela sua presença conosco nessa aula inaugural, pela sua presença brilhante e inspiradora. Eu vou convidar aqui agora para participar junto conosco, né, nessa segunda parte aqui desse evento, aos professores que vão compor aqui com a gente a mesa, que faz parte desse universo, ou melhor, são representantes, na verdade, dentro da universidade, desse universo que a professora Linier comentou. Então, eu gostaria de convidar para participar aqui com a gente, junto desse momento aqui, a professora Viviane Dias, ela é coordenadora de extensão do IPUC. Eu gostaria de convidar o professor Lesandro Ponciano, que é coordenador de pesquisa do ICEI. Eu gostaria de convidar a professora Laura Randan, coordenadora de pesquisa do IPUC. E gostaria de convidar para juntar-se a nós o professor João Carlos Caetano. Ele é aí representando a inovação em toda a PUC Minas, representando o professor Humberto Torres, que hoje não pôde estar aqui conosco. Bom, estamos todos juntos aqui, representando um pouco, né, da Universidade PUC Minas, nesse contexto que a professora Linier apresentou, principalmente no contexto do ICEI e do IPUC, né, nessa aula inaugural, onde estamos recebendo aí todos, vários alunos novatos, alunos já veteranos, convidados externos. Então, eu gostaria também de agradecer a presença de todos nesse momento, né? Estamos aqui juntos, mesmo em um momento tão difícil, estamos aqui juntos falando de possibilidades, falando de ações tão importantes durante a formação dos nossos alunos. Gostaria de dizer também que nós somos assim, uma grande comunidade acadêmica, né? Estão juntos professores, alunos, funcionários, e nos dedicando todo dia para que essas ações todas inspiradoras que a professora Linier apresentou sejam em ações ativas dentro da nossa universidade, dentro dos nossos institutos, dentro dos nossos cursos, dentro da nossa sala de aula. Bom, falando um pouco aqui, eu representando a coordenação de extensão do ICEI, eu diria que nos nossos cursos, né, dentro dos nossos cursos, tanto presenciais quanto à distância, né, nós possuímos ações de extensão bem específicas para cada curso. O professor Linier apresentou aí várias ações de extensão aí maravilhosas, a gente fica encantado, dá vontade de falar assim, vamos fazer também, quero fazer também, né? Então, nós também temos aí vários projetos, e com certeza aí a professora Linier nos trouxe mais inspiração para ampliar nossas ações, e também nós temos também uma articulação dessas ações extensionistas entre todos os cursos do Instituto. Isso também é importante, né? Nós somos uma rede, são vários cursos que trabalham, unem forças para realizar ações de extensão. Então, as oportunidades, elas são muitas, né? E os coordenadores de extensão dos cursos podem apresentar, né, para os nossos alunos, com mais detalhes, sobre essas opções, inclusive no contexto que nos encontramos atualmente, em isolamento aí devido à pandemia. É interessante vocês atentarem que, mesmo atualmente, nesse momento, né, que estamos em isolamento, está aqui trabalhando num momento como agora, né, numa conferência à distância, nós temos trabalhado com vários projetos nesse regime letivo remoto, em ações muito ricas, e temos aprendido muito nesse contexto, porque eles são desafiadores. Exatamente por esse momento ser um momento muito desafiador, é que também a gente consegue inovar. E aí estará aí o professor João poder dizer sobre isso. Então, uma coisa importante destacar, que todas as nossas falas, tudo que nós pudermos apresentar e conversar aqui agora, nessa mesa redonda, nós vamos estar falando também de ações neste momento, em ações trabalhando a universidade ativa, tanto na pesquisa, quanto na inovação, quanto na extensão, mesmo nas condições que vamos vivendo atualmente. Estamos nos reinventando, estamos criando formas novas de comunicar, de agir, de estar em contato com as comunidades e de trabalhar. Então, eu gostaria, a partir dessa fala, e perguntar para a professora Linier, especificamente, né,
dentro das suas experiências, Linier, assim, quais dicas que você daria para os nossos alunos em relação a como eles se organizarem, né, nessas diversidades de ações que são apresentadas para eles, tanto em ensino, extensão e pesquisa, e com tantas oportunidades que a Universidade PUC-Minas oferece. Nós temos, né, uma variedade de ações, e nossos alunos eles vão recebendo informações de todos os lados nesse universo que você comentou. Qual que seria a sua dica, da sua experiência? Como que eles podem se organizar? Porque isso também aí não é só a universidade, mas diversas ações também que eles têm na vida deles. Qual que seria uma dica que você daria para que eles possam se organizar, que eles possam planejar melhor essa formação deles, atuando aí em ensino, né, que já é a formação, no sentido de, né, sala de aula e da relação professor-aluno, mas também extensão, pesquisa e inovação? Bom, boa noite novamente, vocês que estão fazendo perguntas. Obrigada pela pergunta, obrigada à mesa toda aqui que está compondo, pessoas que vieram aqui contribuir com vocês, né, alunos, trazer toda essa informação da universidade. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que não se corre uma maratona o tempo todo na mais alta velocidade. Há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para plantar e há tempo para colher. E entre o plantar e o colher tem uma série de coisas que acontecem, inclusive Deus. E cada um de nós tem uma maneira de ser e tem uma história. E o que acontece muitas vezes, professora, é que os alunos entram nos cursos comparando-se. Mas ninguém é igual. A história não é a mesma, a realidade do dia a dia não é a mesma. Então, as escolhas muitas vezes não serão as mesmas. Há pessoas que gostam de envolver-se com essa coisa, por exemplo, da educação básica, de ir até as escolas. Muitas vezes esses alunos viveram isso, tiveram uma experiência de extensão dentro das suas escolas e querem fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que a primeira pergunta que você deve fazer ao envolver-se é: o que eu gosto? O que me traz felicidade? O que me deixa bem? Vamos fazer uma analogia aqui. Existem cheiros que causam sensações boas na gente. Tem coisas que a gente come que trazem lá o cheiro da comida da avó, da mãe. Tem coisas que a gente olha e que a gente fala, nossa, que legal. E dentro da universidade, você tem que estar atento para descobrir o que é que chama a atenção dos seus sentidos. O que é que te faz bem. Na liberdade de saber que não precisa ser o mesmo que o colega faz, ou o que aquele professor quer que você faça, mas aquilo que te constrói, aquilo que te soma, aquilo que te faz pertencer, que te faz engajar-se. No primeiro e no segundo ano, eu acho que uma boa dica é conhecer tudo que a universidade oferece. Esportes é uma coisa legal, que eu acho. Línguas, né? Existem essas ofertas. Isso é a extensão da universidade te chamando para participar. Então, a primeira dica você pode estar na extensão oferecendo extensão ou sendo parte da extensão, sendo um cliente da extensão. Então, nos primeiros anos, experimente a sua universidade. Experimente a extensão universitária. Experimente o que a universidade tem para você. Teatro, coral, o que tiver. Experimente. Vá, faça. Eu fui aluna da PUC, eu conhecia muita gente na PUC, depois que eu me formei, eu me tornei professora da PUC, tão apaixonada que eu sou pela PUC até hoje. Eu vi a PUC crescendo e eu estive no teatro da PUC, no coral, no time de handball, no time de vôlei, eu fui do atletismo. Gente, eu curti tudinho da minha universidade, tudo. Eu não tive que ficar lá para sempre, mas eu estive em todas as oportunidades que a minha universidade me deu. Todas. As que eu não podia, não tinha condições econômicas, ou não podia estar, eu não estive. Mas todas que me foi oferecido e que eu falei, isso deve ser legal, eu fui. Então, eu acho que vai muito de você
entender que não precisa correr a maratona em toda velocidade, que há tempo para todas as coisas e que a escolha é sua, só sua. Está mutado. Obrigada, Lilian, pela sua resposta, muito bom, gostei demais. Eu gostaria de convidar agora a professora Viviane Dias, que ela é coordenadora, né, de extensão do IPUC, para ela dar uma fala para nós, entrar em contato com a gente e se apresentar. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer, né, esse belo convite, um momento único aí da universidade. Agradecer a professora Linier, que nos premiou, né, com essa belíssima palestra. Muita gente falando, agradecendo, falando que é um momento único no chat, né, falando que estão muito felizes, que ficaram muito motivados. E nós aqui também ficamos muito motivados com esse encontro, né? Assim como a professora Linier, eu também fui aluna da PUC, sou aluna ainda da PUC, né? E a gente tem realmente essa sensação da extensão, né? A extensão está sempre presente, né, nesse ecossistema da universidade. E nós, melhor ainda, somos esses cidadãos que a professora falou, 5.0, né? Que permeia esse ecossistema. No caso das engenharias, eu venho trabalhando na assessoria de extensão, né, e trabalhando com as 7 modalidades, a gente tem 7 modalidades aqui de se fazer extensão. Hoje, nossos alunos têm, 100% dos nossos alunos têm a possibilidade de fazer extensão nas disciplinas, com a prática curricular de extensão. E hoje as engenharias, né, a gente consegue aproveitar bastante a interface com a pesquisa e com a inovação, como a professora falou, trabalhando os nossos laboratórios de excelência que a universidade nos oferece. Então, é um convite aos nossos alunos, né, e a professora também, para estar juntos, né, todos juntos nessa caminhada muito proveitosa, que podemos traçar, né, esse caminho que podemos traçar na universidade rumo à felicidade, que a professora falou aí muito bem. Queria fazer uma pergunta, né, quero fazer uma pergunta para a professora, de como que ela vê a extensão e a inovação no campo das engenharias e no campo da tecnologia da informação. Eu acho que a grande resposta para tudo isso é a criatividade, né? Por quê, professora? Durante alguns anos, nós engenheiros, a gente foi meio quadradinho, né? Nós entramos num formato do 1 mais do 1, 2, integral de x dx, todas as coisas, e nos algoritmos também, né? Tudo vai muito certo, muito. A gente vai raciocinando muito nas exatas, e eu acho que isso tirou um pouco da nossa flexibilidade cognitiva, do nosso atrevimento, daquele risco de ser analógico, sabe? De repente, aquela onda não se comportar de uma forma digital. Então, eu acho que a inovação vem desse novo pensar, de uma maneira da gente respirar as engenharias, as exatas, de uma outra maneira, com mais liberdade, com mais criatividade, com mais conversas, com mais trocas, porque é da profissão a gente ficar mais engessadinho, mais quadradinho. Então, acho que a grande expectativa da inovação nas engenharias, nas exatas, em STEAM, é a gente ousar mais, claro, respeitando todas as contas, né, gente? Mas, assim, é aquele upgrade que a gente precisa. Posso até fazer uma analogia aqui com uma história que está no livro de Harvard, né, Gerenciando a Si Mesmo. Ele fala o seguinte, que os japoneses gostam de peixe fresco. E a pesca
no litoral do Japão começou a faltar peixe. Então, os barcos pesqueiros iam para mais distante da costa. E para trazer o peixe sem estragar, colocavam um gelo. Quando chegava, o peixe não era fresco, o pessoal reclamava. Então, eles começaram a trazer os peixes em tanques de água vivos. Os peixes vinham vivos, vinham frescos. Mas não tinha gosto de carne fresca, porque o peixe entrava naquele tanque e ficava quieto. Não se movia. Não fazia nada. O que eles fizeram? Jogaram dentro do tanque um tubarãozinho. E o peixinho tinha que se virar e correr daqui para lá para não ser comido pelo tubarão. Certamente um ou outro peixe eram comidos pelo tubarãozinho, mas a carne tinha gosto de peixe fresco. E nós precisamos encontrar nas nossas engenharias, nas nossas vidas, em tudo, o nosso tubarãozinho, aquilo que vai nos manter em movimento. E entender que esse tubarãozinho é importante, porque também nós corremos o risco de uma geração que não quer ter problemas, que não quer ter reveses, que não sabe enfrentar reveses e problemas. Então, tem um outro extremo da inovação, que é aquela zona de conforto, né? Aquela zona tão segura que não te faz ser uma carne fresca, né? Então, é importante a gente sempre lembrar desse exemplo do tubarãozinho. Falar assim, esse aí é meu tubarãozinho. Eu tenho uns, tá, gente? Estou colecionando uns tubarãozinhos aí. Tá sendo bom. É muito interessante, porque lembrando observando a sua fala, eu lembrei de uma frase que eu sempre falo com os meus alunos, né? Eu falo assim, a universidade leva você aonde você quer ir. Aonde você quer ir, né? Então, eu acho que esse onde você quer ir é esse peixinho incomodado aí que vai em algum lugar, né? E onde você acha que o aluno, nosso aluno, pode ir se ele conseguir aproveitar todos esses momentos igual você aproveitou na universidade, aliando a pesquisa, o ensino, a extensão? Então, uma das coisas que a gente fala muito no meu grupo é que você pode ir aonde você quiser ir. O que acontece muitas vezes é que a gente não sabe para onde quer ir, não sabe qual é o propósito. E em outros casos, professora Viviane, a pessoa não se sente capaz de ir. Mesmo com todas as ofertas, muitos alunos brilhantes que nós conhecemos, lendários na sua evolução como alunos no ensino, na pesquisa e na extensão, eles ainda assim não se sentem prontos. Não se sentem prontos para esse passo, para aproveitar isso, para esse propósito, para esse caminho. Isso é muito interessante nessa geração, né? E a gente fala, eu uso um colarzinho aqui de abelhas, ó, porque, não sei se vocês já têm essa notícia, mas a abelha, ela não deveria voar. Sabiam disso? O corpo da abelha e a dimensão das asas não teria como. Existe na NASA, na entrada da NASA, um cartaz que explica isso, que o corpo da abelha não permitiria a aerodinâmica, o corpo, o formato das asas, que ela voasse. Qual é a sorte da abelha? Que ninguém contou isso para ela. Não é mesmo? Eu uso isso, eu uso por isso. Porque se você for olhar, por exemplo, na minha história, né, de vida, eu não gosto muito de ficar recorrendo, mas já é público. Eu nasci em Cianorte, no interior, numa cidade que não tinha nada. E aos 4 anos eu decidi que eu ia ser cientista, que eu ia ser engenheira. Na década de 70, numa cidade pequena, universidade só tinha na capital, e olhe lá se tinha engenharia, o que eu ouvia? Isso aí é coisa para homem. Primeira fala, né? Isso é para homem. Segundo, isso é para quem mora em cidade grande. Isso é para quem estuda em escola boa. Não é mesmo? Então, mas eu dei uma de abelha. E é isso. O que a gente tem que ter em mente é que ninguém pode roubar de nós o que nós queremos ser.
nem nós mesmos, a nossa insegurança, né? Muitas vezes o nosso senso de não se sentir o bastante, eu gosto muito disso. Tem gente que não se sente o bastante, não se sente bonito o bastante, inteligente o bastante, querido o bastante, aceito o bastante. Essa cultura do bastante leva muitas pessoas com muito potencial a não estarem na vida, estarem vivendo, sabe? Como eu digo, todo dia é uma vida inteira. E as pessoas que não se sentem o bastante, elas não vão mesmo, professora, que a universidade ofereça aquele lugar cheio de estrelas e possibilidades. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? A esse mover, a aproveitar-se, a envolver-se na graduação para fazer esse caminho de estar preparado para voar. Sendo ou não abelha, beija-flor, o que for preparado, você pode ser o que você quiser ser, e é importante decidir o que você quer ser. Muito importante. É isso. Excelente, professora Linier. Muito obrigada pela resposta. Eu gostaria de convidar agora o professor Lisandro Ponciano, ele é nosso coordenador de pesquisa no Instituto de Ciências Exatas e Informática, o ICEI. Obrigado, Simone. Obrigado, professora Linier. Eu gostei muito obrigado mesmo pela fala. Aqui na PUC, nós temos alunos que são excelentes, né? Eu me impressiono com quão esforçados, quão dedicados os alunos são. Eles são muito engajados. Ficam atentos às diversas oportunidades que surgem. Vários professores, cada um com várias com oportunidades de pesquisa, outros com oportunidade de extensão, muitos outros procurando aluno de estágio, para poder fazer estágio, engajar em inovação. Então, os alunos, eles ficam, e aí Simone colocou uma pergunta muito interessante, eu vou complementar, na verdade, eu vou continuar a pergunta dela, que eles ficam com várias possibilidades e precisam escolher. E muitas vezes eles começam, eles tomam uma decisão, eu vou entrar nessa área aqui, né? E a gente vive um tempo, uma época, e eu passo olhando para a minha história, vendo como que eu segui o caminho que eu segui, e tento pensar e fazer uma analogia para tentar ajudá-los, e orientá-los, encaminhá-los. Eu vejo que hoje em dia tem uma fragmentação, né? Hoje em dia você entra numa atividade, mas tem uma atividade que você tem que ver um resultado concreto daquilo de forma muito próxima. Da mesma forma que você posta uma foto no Instagram e já quer que apareçam lá curtidas. Da mesma forma que você posta um tweet e espera que as pessoas deem like. Muitas vezes, uma atividade como pesquisa, ela requer um pouco mais de esforço, um pouco mais de dedicação, né? Então, vai precisar de uma persistência um pouco maior, e o resultado não é tão imediato, e ele tem muita motivação, e ele tem muita energia, e ele é muito bom, ele quer fazer várias coisas. Mas aí, ele começou a se engajar, mas está demorando muito, e tem tanta coisa ali fora, me chamando, e tem tantas outras oportunidades, todo dia chegam tantos convites, e muitas vezes você observa um aluno que tem um potencial gigantesco, que está começando a trilhar um caminho que é muito bonito, e que se ele persistir um pouquinho mais, o resultado vai ser extraordinário. Mas ele não consegue esperar. Aí ele fala, olha, tem tanta coisa me chamando, que agora eu vou para tentar buscar outra coisa. E aí aquilo que era quase chegando ao resultado, que daria para ele o reconhecimento que ele estava em busca, a satisfação de ter feito algo legal, acaba que não acontece. Eu queria saber como você lida com isso, porque é o que eu observo muito, que eu converso muito com meus alunos. Como que a gente pode lidar com isso para encaminhar os alunos nessa situação? Respostas para a vida, né, gente? É uma geração que foi criada no fast food, né? No rápido, no tudo, no acesso a tudo. E nós, professores, né, a gente tem que fazer um mindset aí da nossa maneira de lidar, de entender, né, de ver como essa geração lida. Mas uma coisa, professor, que me lembra muito na sua fala, é o livro de Cantares, em 2,15, ele fala assim: apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Cantares fala que os parreirais começam a ter flores antes dos frutos. Vêm as raposinhas tão fofinhas, tão lindinhas, tão bonitinhas, e nhaque, nhaque, e comem as flores antes do fruto.
Antes de você ter a uva, que pode te dar o vinho, dos melhores vinhos, a raposinha vem e tira aquela flor. O livro de Cantares fala sobre isso. Fala sobre essa geração que diferentes raposinhas tiram a possibilidade de nós termos lá na frente vinhos, sucos, uvas de grande qualidade. Esse é um dilema dessa geração. Entender que entre o plantar e o colher tem o tempo. Vigiar sobre quem são essas raposinhas. Quais são as circunstâncias que roubam, né? Essa coisa de não estar junto, né? De não prosperar numa atividade. Então, uma coisa que eu acho que eventos como esse, professor, são aqueles que trazem essa reflexão, que trazem o pensamento crítico, que trazem a organização para o jovem, né? Nós vivemos hoje uma sociedade VUCA, né? Volátil, tudo muito rápido, tudo muito complexo, todo muito cheio de informação. Então, já não é de hoje que as pessoas falam muito sobre o ambiente VUCA, né? Da instabilidade que existe nisso tudo e dos tempos líquidos, que é exatamente isso, né? Tudo muito rápido, tudo, sentimentos muito rápidos, namoros entre eles muito rápido, tudo muito rápido, né? Tudo muito líquido. Então, eu acho que eventos como esse e outros podem levar os nossos alunos, nossos jovens e nós mesmos a uma coisa de prosperar no propósito, de ter o propósito e investir no propósito. Né? É um tempo em que nós somos chamados, eu acho que a pandemia chamou muito a gente para essa reflexão do propósito, de onde a gente quer estar, de com quem a gente quer estar. Isso é muito interessante. Então, a gente experimenta, sim, a mesma dificuldade que você tem, a gente enfrenta em várias frentes, né? Mas eu acho que são eventos como essa coisa do engajamento, eu acho que tem que ser muito bem pensada em ensino, pesquisa, inovação, do aluno se sentir engajado, se sentir parte, se sentir responsável, né? Eu acho que passa por aí. E a gente está alertando sobre quem são as raposinhas na vida desse jovem, desse adulto, não é mesmo? Uma questão de posicionamento. A gente vê em famílias as posições muitas vezes invertidas, né? Os filhos sendo responsáveis pelos pais, os filhos tomando conta, né, do relacionamento dos pais. Essa coisa está um pouco confusa, né? Nessa geração, acho que na nossa também, mas talvez hoje com a idade a gente consiga enxergar, né? Mas eu acho que o importante sempre é reforçar engajamento neles. Acho que isso aí é o grande, a grande aliança que a gente pode ter com esses meninos, com o futuro deles. Eu agora gostaria de convidar a professora Laura Randan, é a coordenadora de pesquisa do IPUC, para dar uma palavra para a gente aqui nessa mesa redonda. Bom, boa noite, Simone, muito obrigada. Boa noite a todos os colegas professores aqui nessa mesa. Boa noite a todos que estão nos assistindo também. Professora Linier, muito obrigada por essa palestra tão empolgante, tão instigante. Eu admito que desde o início eu já estava bastante animada com a ideia da palestra, pela questão do tema ser tão relevante, mas depois de poder te ouvir, eu admito que eu fiquei ainda mais feliz e mais empolgada com tudo isso, com todas essas possibilidades que a universidade pode oferecer para os nossos alunos. Como foi muito bem colocado, né, a gente sabe que a universidade é sustentada por esses 3 pilares de ensino, pesquisa e extensão, e que os 3 são igualmente importantes para que a gente possa atingir a nossa missão na sociedade, essa questão de missão, né, que você comentou aí de maneira tão brilhante. E particularmente trazendo aqui para o lado da pesquisa, porque é a área que eu atuo diretamente,
nós sabemos que a pesquisa tem uma importância primordial no desenvolvimento tecnológico, em trazer novos conhecimentos, em construir novos saberes e transformar isso em algo prático, palpável para a população, através de novos serviços, novos produtos, bens culturais, práticas inovadoras, coisas que de fato contribuem para a vida das pessoas. E a gente sabe também que não existe pesquisa sem aluno, né? Sem a participação dos nossos brilhantes alunos, a gente não consegue desenvolver pesquisa, porque a pesquisa é exatamente fruto dessa interação, dessa ideia, dessa conversa entre diferentes pessoas. E, felizmente, né, aqui na PUC Minas, a gente tem uma ciência dessa importância da pesquisa e da importância da participação dos alunos, e por isso nós contamos, né, com vários programas que são muito bem coordenados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, visando exatamente a atuação dos alunos já no âmbito da graduação em diferentes projetos. Bom, assim, só para a gente ter uma referência, né, não é o nosso foco aqui, mas antes da pandemia a gente estava caminhando aí para 100 projetos de pesquisa apenas do Instituto Politécnico em vigência, todos esses projetos com envolvimento direto de vários alunos de todos os cursos de graduação do IPUC. Naturalmente, a pandemia trouxe vários desafios, trouxe muitas dificuldades, que nos colocou em uma situação de repensar, né, de ter que trazer uma nova visão em relação àquilo que vinha sendo trabalhado. Mas, apesar disso, né, a gente tem a satisfação de dizer que em uma grande porcentagem desses projetos pôde continuar de maneira remota. Então, professora, o que eu gostaria, né, de te perguntar é, considerando todas as oportunidades que a universidade traz para o aluno, em particular em relação à pesquisa, e toda a experiência que você tem, todo esse engajamento, tudo que você já vivenciou, o que você pensa assim, que pode ser o diferencial que um aluno que se envolva com pesquisa na graduação, por meio da iniciação científica, pode ter? Em especial, né, como que essa experiência da iniciação científica pode contribuir para que ele se aproxime cada vez mais desse profissional 5.0, né, desse cidadão 5.0 que você comentou? A pesquisa, ela é uma maneira de você perguntar por quê toda hora. Toda hora. Tudo você vai perguntar por quê. Porque eu até vou fazer um parêntese aqui, professora. Uma vez eu sempre muito focada, com muito trabalho, né, naquela parte do growing da carreira, envolvida com tudo, em pesquisa, e um dia, no final de um evento, uns meninos falaram assim para mim, vamos na praia, 2 horas, a gente pega o carro, vai conhecer a praia, a gente estava num evento, e a hora que a gente estava no carro, eles estavam me contando uma história, e eu perguntei, mas por quê? Mas como que foi? Mas onde que ele estava? Eles viraram e falaram assim, professor, isso aqui não é banca, não. Então, aquilo que eu falei para a professora Viviane, a gente aprende a ficar perguntando. Então, uma das coisas boas, fantásticas de você fazer iniciação científica, de você fazer ciência, é porque você não se conforma. Você pergunta, você quer saber, você é movido por essa coisa da curiosidade, né? Eu falo que é uma fofoca do bem, você vai o tempo todo tentar entender o que está acontecendo ali, você quer saber. Isso muda vidas, isso tem impacto. A pandemia mostra claramente a vida de um cientista, o quanto ele oferta para a sociedade, né? O profissional convencional no seu mercado de trabalho faz muitos serviços, né? Entrega muita coisa, mas o cientista, ele entrega o futuro. Então, quando uma criança, um adolescente, um jovem de 19, 20, 21 anos entende isso, que ele está contribuindo para o depois, para o amanhã. Isso é muito bom, né? Isso é de um amor muito grande, porque o cientista, ele é um ser amoroso, porque na realidade que nós vivemos no nosso país, né, a gente ainda não teve esse acolhimento da sociedade sobre o impacto do que nós fazemos. Erro nosso também,
que deixamos de contar isso, né? Não contamos, não ficamos contando para isso, não popularizamos a ciência, não mostramos para eles, ó, tá vendo isso aqui? A gente que faz. Tá vendo isso aqui? Uma das primeiras experiências científicas da minha vida, né? Eu fiz uma coisa que era o pré-celular. Fantástico, né? Eu experimentei isso, a vida antes do celular, a vida antes do mouse, a vida antes do Windows, vai vendo, gente. E é interessante porque na minha carreira hoje, na minha idade, eu consigo ver o quão belo foi o esforço de tanta gente dessa geração dos últimos anos, né? Então, eu acho que uma mensagem que fica muito forte para esses alunos: envolvam-se com pesquisa. A gente começa entendendo os porquês, fazendo mais porquês, fazendo as perguntas certas, porque a pesquisa, ela te dá a oportunidade de fazer as perguntas certas. Isso é muito bom. E uma pessoa que não tem perguntas, que não tem dúvidas, gente, já morreu. Morreu para a vida, né? Não vive. Porque a vida é feita dessas perguntas. Eu acho que o processo científico, da iniciação científica, te prepara melhor para o mercado de trabalho também. Porque você vai chegar na empresa com esse perfil de quem olha para o problema, busca a solução, pergunta, propõe, e as empresas precisam disso. Precisam dessas cabeças pensantes, e, né, que é uma coisa que traz futuro. Então, meu conselho aos alunos, né? Eu sou cientista, não tenho como negar. Eu sou extensionista também, né? E olha, uma das coisas que eu consegui, professores, ser extensionista e ter muitas portas abertas, porque eu sou cientista. Então, sendo cientista nível 1 do CNPq, sendo presidente da SB Micro, certamente eu chego nas escolas, as pessoas me abrem as portas, né, para fazer extensão. O aluno quer estar comigo, acredita no meu trabalho. Então, eu acho que não obrigatoriamente precisa dessa ordem, mas esta ordem da pesquisa me ajudou muito, né? Fazer as perguntas certas, entender que aquela situação não está boa, olhar para o muro da universidade e achar que ele podia ser um pouquinho mais baixo, estar mais próximo da comunidade. Como fazer isso? Como levar um aluno de mestrado a fazer isso sem prejudicar a dissertação dele? Um aluno de doutorado a fazer extensão sem prejudicar o trabalho dele? E aí, esse exercício da popularização, esse exercício de fazer extensão também ajuda na pesquisa. Porque aí você se sente, fala, não, eu estou fazendo já, estou dando o resultado mais rápido para a sociedade, e também estou contribuindo com o futuro. Eu comecei meu discurso dizendo isso, né, gente? Eu sou engenheira, eu penso como uma engenheira, e eu sou cientista, e eu penso como cientista. Então, é complicado, né? Porque tudo eu quero saber, eu não aceito assim tão fácil, não. Eu pergunto, eu pergunto, eu não tenho vergonha de perguntar, não. Eu pergunto, eu falo, ó, desculpa a ingenuidade aí, mas isso eu não entendi, não. Né? E saber perguntar, como eu falei, é uma dádiva. Então, ser um cientista é uma dádiva. Perfeito, professora. Muito obrigada. Simone, está mutado seu microfone. Desculpa. Estamos chegando ao fim da nossa fala. Infelizmente, nós estamos com um horário, né? Nossos alunos têm o segundo horário agora. Infelizmente, a vontade nossa de continuar falando, né? Eu gostaria apenas de aproveitar aqui, o Elias Muniz perguntou, quando essas ações vão voltar? Elas já estão acontecendo na universidade. A Universidade PUC Minas está viva na inovação, na pesquisa e na extensão. Procure seu coordenador de curso, procure o coordenador de pesquisa do seu curso, coordenador de extensão do seu curso, fique atento, né, aos canais de comunicação da universidade, do Instituto de Ciências Exatas e do IPUC. Nós estamos sempre aí divulgando nossas ações. Nós estamos
vivos e ativos, mesmo nesse momento tão delicado e nesse momento em que estamos todos trabalhando à distância com ações virtuais. São várias ações que nós estamos realizando e vocês estão todos convidados, nossos alunos, a participar delas. Eu gostaria de agradecer imensamente pelas palavras, pela forma, pelo carinho que a Linier tem conosco, sempre aceitar o nosso convite, assim como sempre com o maior respeito e com a maior prontidão. A Linier, muito obrigada, agradeço a participação de todos, professora Viviane, professor Lesandro, professora Laura, professor Lúcio, professor Tenister, e Linier, gostaria aí que você desse uma última fala para todos aí, para que possamos encerrar. Queria muito agradecer, né? Como eu disse, eu sou fruto de um afeto. Eu tenho amigos na PUC, não posso deixar de falar alguns. Vou esquecer algum nome aqui, mas vou falar. O Silvio Jamil é muito meu amigo, Fátima, né? São pessoas que eu admiro demais. Humberto, o Lúcio, muita gente, o Zenilton, muita gente que está na PUC é fruto de um afeto, né? De um relacionamento, do aproveitamento da pesquisa, né? Que nos uniu, que nos trouxe tanta coisa boa. Então, muito obrigada, PUC Minas, por me receber mais uma vez, por me dar a oportunidade de falar de afeto, de falar de amor, de falar de vida, de falar de propulsão, de engajamento. Não deem moleza, galera. Vão para cima, vão fazer o melhor curso de graduação que vocês puderem fazer. A excelência é isso, é o vigor, sabe? Excelência não é o 10. Se você chegar no 10, ótimo, chegou na perfeição. Mas a excelência é colocar o seu padrão perfeito. Tudo que você pode, com garra, faça o seu melhor, faça com excelência. É isso aí, o segredo da vida é esse. Faça com excelência na sua casa, faça com excelência na sua escola, faça com excelência na universidade, faça com excelência nos seus relacionamentos com seus professores, faça com excelência em tudo. É uma geração que tem que ser movida pela excelência, pelo coração. Faça com excelência. Isso é tudo, né? E quem nos dá a excelência, e quem nos chama para a excelência, gente, é Deus. Não deixa ele fora da tua vida, não. Chama para dentro, chama para o time. Não vai sozinho, não. Vai sempre com Deus. Vá sempre com seu colega e dê sempre o seu melhor. E me chama para a formatura, que eu quero ir. Obrigada, Linier, e eu agradeço a participação de todos. Um abraço, boas aulas, e que a gente tenha aí um ano de 2021 com muitas ações na pesquisa, na extensão, na inovação, na PUC Minas em 2021. Um abraço para todos, boa noite.